Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Glória a Deus. As horas estão bem avançadas, mas Deus ainda tem uma palavra ao seu coração nesta noite, ao nosso coração. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo até o versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido tudo de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Louvado seja Deus. Irmãos, podeis vos assentar. Glória a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero parabenizar todos os pais, todos os amigos, irmãos que nesta noite estão aqui conosco, participando deste culto de louvor e adoração a Deus. Quando nós, como o presbítero Cícero já falou aqui, existem datas comemorativas, e cada uma dessas datas, elas têm uma razão de ser, uma razão de existir. Para algumas pessoas a razão pode ser para o comércio, para vender mais, para lucrar mais. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que têm, aleluia, a palavra no coração e na boca, para que possa manejar, nós podemos usar essa data como qualquer outra data que é usada por muitos de outras maneiras. Nós podemos usar, irmãos, para a glória do nome do Senhor Deus. É o momento onde a gente pode expressar a nossa alegria pela vida do nosso Pai, não somente hoje, mas todos os dias da vida, mas principalmente hoje, onde as pessoas se sensibilizam pelas mensagens. E eu sei que aqui tem muitas pessoas gratas a Deus pela vida do seu Pai. Talvez você hoje já disse uma frase de gratidão, de amor e de carinho ao seu Pai. Mas eu sei que talvez tenha pessoas aqui que o coração está, aleluia, um pouco triste por ter saudade de alguém que já partiu, tão querido e tão amado. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos a nos alegrar com o Senhor, porque essa pessoa, aleluia, fez parte da nossa vida, e por causa dele é a causa que nós existimos aqui nessa terra. Mas a melhor forma de nós exaltarmos a Deus nessa noite é sabermos que o maior responsável pela nossa família, pela nossa vida e pelo Pai que você tem, por quem você é hoje, se chama o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode aplaudir o nome de Deus nesta noite? Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a vida desse homem chamado Jó. Nós não temos muito tempo, mas, aleluia, Deus tem algo a falar ainda conosco através dessa passagem. Sempre quando nós pregamos e falamos acerca de Jó, a mensagem que nós transmitimos, irmãos, é como Jó foi paciente, como Jó foi íntegro, como Jó, aleluia, venceu a sua batalha e transformou aquela calamidade em vitória. É aquilo que Deus
coração é a gente, quando muitas vezes está numa batalha, numa luta. Eu lembro que uma certa vez eu visitava e cuidava de uma irmã leprosa, e aquela mulher, ela sempre se apegava com o livro de Jó, e sempre aquela irmã, ela dizia para mim: pastor, eu sei o porquê eu estou passando por esta batalha, por esta luta, mas eu creio na vitória, porque assim como Deus deu a vitória para Jó, Deus também vai me dar a vitória, e Deus deu a vitória para aquela irmã. E sempre quando nós olhamos para a vida de Jó, o que vem na nossa mente, nosso coração, irmãos, é a capacidade que Deus deu para Jó, que Deus dá também para nós, para transformar a luta em vitória, para transformar o caos, aleluia, em vitória, para transformar a doença, aleluia, usar ela como uma maneira de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas essa noite nós não queremos meditar nesta passagem como se fosse um Jó paciente, não. Mas a mensagem que Deus colocou em nosso coração nessa noite, irmãos, é de um Jó pai, de um Jó que, além de paciente, ele foi um pai, ele foi um exemplo de pai. E aquilo que Deus fala conosco através dessa passagem, irmãos, é como nós podemos transformar, fazer a nossa família ser melhor, ou a nossa família ser boa. Ou seja, o que o pai precisa fazer para ter uma família boa. Diga assim comigo: o que o pai precisa fazer para ter uma família boa. Em meio a uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, irmãos, você que é pai, você sabe. Você que é mãe, você sabe. Mas como hoje é especial dos pais, quando a gente se casa, todo jovem tem um sonho. Eu sempre costumo falar isso, irmãos. E o sonho é casar, e o sonho é ter uma casa, e o sonho é ter um filho, e o sonho é poder, irmãos, aleluia, ver os seus filhos crescerem. Sempre quando alguém já está falando na morte, mas sempre diz assim: eu só quero morrer quando eu ver os meus filhos criados, porque essa é a lei natural da vida, é o desejo de toda mãe e de todo pai. E todo pai, irmãos, aleluia, quando vê aquela jovem, que ele, todo jovem, quando vê aquela jovem que deseja casar, alegra o coração. Quando ele noiva, quando ele casa, o coração vai ficando mais alegre ainda. E sempre fica aquele ponto de interrogação na cabeça dele: será que eu sou capaz de gerar um ser, de ter um filho, de produzir um filho? E quando ele casa e ele vê a sua esposa grávida, então, irmãos, ele tem a certeza de que verdadeiramente ele tem condição de ser pai. E o momento, irmãos, que ele vai lá no hospital, na maternidade, eu estou falando isso aqui porque, aleluia, é algo, irmãos, que eu acredito que todos os pais têm essa mesma sensação. Que você vai visitar a sua esposa, que você vai conhecer o seu rebento, que você vai conhecer o seu filho, que você vai conhecer aquele, aleluia, que foi gerado também de você. Irmãos, é um momento de emoção, é um momento de alegria, é um momento, aleluia, é uma sensação inexplicável. Assim como para a mãe, a Bíblia diz que ela abraça o seu filho, olha para aquela criança e ela não lembra mais daquela dor que ela teve. Para o pai, irmãos, aleluia, é uma grande responsabilidade, mas é a realização de um sonho. E assim vai acontecendo, aquela criança vai dando os primeiros passos, vai crescendo, vem a fase da aborrecência, a adolescência, e depois se torna um jovem, e você não para de sorrir, de olhar para o seu filho, para a sua filha, e sonhar por ele, e chega a fase que o jovem fica sonhando o que vai fazer, o que vai buscar, o emprego, quando vai casar, e o pai está ali sonhando, orando, clamando, sorrindo, se alegrando, se entristecendo e crendo na vitória juntamente com o seu filho. No coração daquele que crê, no coração daquele que investe, no coração daquele que sonha. Ser pai não é só gerar.
Ser pai é produzir o caráter na vida do seu filho. Tem uma frase linda, irmãos, maravilhosa. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Diz assim, olha: nascemos emocionalmente, diga, no momento em que sentimos o amor dos nossos pais. Guarde isso no seu coração. Você nasce emocionalmente quando você sente o amor do seu pai. Muitos já nasceram, irmãos, mas emocionalmente são pessoas mortas, são pessoas chagadas, pessoas feridas, porque não tiveram um pai, não tiveram uma mãe, não tiveram um sacerdote do lar que pudesse produzir o emocional sarado, curado, aleluia, forjado um caráter, porque uma criança, principalmente um filho, ele vai olhar para o seu pai. O seu pai tem que ser o seu herói, não é o super-homem, não é o Batman, não é o professor do colégio, não é o diretor da escola, não é o professor de inglês, e nem quem quer que seja o chefe do trabalho, mas quem tem que ser a base para que você olhe para ele e diga: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser homem como meu pai, eu quero amar a minha esposa como meu pai ama a minha mãe, eu quero ser um trabalhador, eu quero ser alguém que produz como meu pai produz, porque eu tenho um pai que gera na minha vida uma vida emocional saudável. E eu percebo, irmãos, que Jó, ele foi esse homem. Eu percebo que Jó, ele foi um homem que sofreu. Eu me emociono quando eu medito na vida desse homem. Esses 5 primeiros capítulos, irmãos, do primeiro capítulo do livro de Jó, fala de uma forma tão profunda, porque mostra o Jó pai, não mostra o Jó doente, não mostra o Jó sofredor, não mostra o Jó chagado, mas mostra o Jó pai, mostra um homem com 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, mostra um homem, aleluia, com uma família. Quando aqueles filhos se reuniam, você percebe que havia união naquela família, porque quando um fazia aniversário e fazia uma festa, todos os demais eram convidados para estar naquela casa, celebrando e se alegrando. E sabe o que aquele pai fazia? A Bíblia diz, irmãos, que ele ia oferecer holocausto a Deus, para que, se ventura os seus filhos tivessem pecado, Deus pudesse perdoar os filhos dele. Olha para a Bíblia, olha para a palavra, e você vai ver que ensinamento aquele homem produz para mim e para você nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, como eu já falei, difícil. E se nós que somos adultos, que já temos experiências de vida, que já estamos na carreira há 40, alguns há 50, 60 anos de idade, estamos achando difícil caminhar. Agora imagina o que é a luta de um jovem adolescente, de um jovem de 18, 20, 25 anos, com o mundo que está com as portas escancaradas, com a televisão que está jogando sem pedir licença aquilo que vem da mente do diabo. Ela entra na casa sem pedir licença, ela entra no quarto, na sala, ela vai em cada cômodo da casa, ela é capaz de entrar em cada cômodo da alma e implantar uma mensagem oculta, subliminar, que só o diabo sabe colocar na mente daqueles que abre o espaço para receber a mensagem do inferno. Mas ainda existe uma igreja que prega a palavra de Deus. Ainda existe um povo que crê no Evangelho, o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma. Ainda existem pais que amam o Evangelho e amam a palavra de Deus. E se você ama a palavra de Deus, dê glória para o Senhor Jesus nesta noite. Se você é o sacerdote da tua casa, aplaude ao Senhor Jesus nesta noite. Deixa o inferno saber que na tua casa tem um pai, tem um homem que ora, que também oferta a sua vida agradável ao Senhor em prol da sua casa e da sua família.
É por isso que a tua família está de pé. É porque você é pai. É porque você é guerreiro. É porque você sabe o que você já passou. É porque você sabe em vales que você já passou, meu irmão. Mas você está aqui, santo, lavado pelo sangue de Jesus. Crente, não no Deus morto, mas no Deus que está aqui nesta noite, aleluia, passeando no meio de praças, aleluia, tocando na tua vida e colocando um novo cântico na tua boca, um hino de louvor a Ele, e ninguém rouba, e ninguém tira, e ninguém desfaz, aleluia, a base que é firmada da rocha, que é o Senhor Jesus da glória. Ele é a rocha, e Ele diz: aquele está firmado em mim, aleluia. Pode vir o vendaval que vier, aleluia, a casa resiste à tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos como águias. Meus irmãos sabiam que uma águia, todos os pássaros, irmãos, quando eles enfrentam uma tempestade, eles fazem isso aqui, ó. Eles voltam para cá, eles voltam para o outro lado, eles tomam a retirada, porque eles têm medo da tempestade. Mas a águia, quando ela vem voando, irmãos, que ela percebe uma tempestade vindo de encontro a ela. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como a águia, que se renova a cada dia. A águia, irmãos, quando ela percebe a presença de uma tempestade vindo ao seu encontro, ela, aleluia, toma algumas decisões. Ou ela levanta o voo bem alto e ela passa por cima da tempestade. Ou então, irmãos, aleluia, ela resolve entrar no meio da tempestade e cortar aquela tempestade em um voo rasante e sair lá na frente. Ou então, irmãos, ela toma a decisão de ficar com as asas abertas, e ela fica só flutuando, e a tempestade passa, e ela se deixa flutuar no meio da tempestade. Mas o certo é que esse pássaro, ele corta a tempestade no meio, ou se deixa, aleluia, ela passar, mas ela sai vitoriosa pelo meio da tempestade. E você é águia na presença de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus está implantada no teu coração, e como a águia, você se renova a cada dia. Nós nos renovamos a cada dia. Jó, ele sabia, irmãos, que era necessário uma intervenção de pai, que era necessário uma oração, que era necessário ele se levantar pelas madrugadas e oferecer holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Você imagina o que é um pai preocupado? Existem vários tipos de pais, irmãos. Como que nós vamos fazer a nossa família ser uma família boa? Diga-se comigo, sendo uma pessoa confiante. Vamos dizer mais forte, né? Sendo uma pessoa confiante. Como que você vai produzir uma família boa e abençoada? Sendo um homem confiante, uma mulher confiante. Jó, ele foi confiante. A Bíblia diz, irmãos, que ele era um homem sincero, temente a Deus. Ele desviava-se do mal. O pai, ele é a pessoa mais responsável dentro do seu lar. Ele é o sacerdote do lar. Ele não pode jogar a responsabilidade dele para a mãe, não. Ele é o cabeça. Quando muitas vezes o homem joga essa responsabilidade para a mulher, e a mulher, irmãos, ela é capaz sim, ela foi criada para ser a ajudadora do homem, mas se ela se vê, irmão, sozinha, ela é uma guerreira, ela vai conseguir, ela vai vencer, ela vai levar a família. Mas se tem um homem, se tem um pai, a obrigação é do homem ser sacerdote, e ele tem que ser aquela pessoa confiante. Ele tem que confiar. Ele tem que passar confiança para que os filhos vejam nele que ele é uma pessoa confiante, certa do que ele quer. A luta está grande, mas ele está dizendo: minha esposa, tenha calma, porque eu confio em Deus, aleluia. E nós vamos passar por esta luta e a vitória virá. Muitas vezes a mulher, ela precisa até ouvir um grito mais forte do marido, irmãos. Eu
de ouvir o marido falar mais grosso, mais forte. Porque a mulher ela nasceu para ser protegida pelo homem. E quando a mulher não sente essa proteção do homem, ela fica insegura de alguma maneira, tendo o homem ao seu lado. Mas quando ela sente que o homem está tomando a atitude que é para ser tomada, ela vai dizer assim: esse é meu marido. Esse é o homem que Deus me deu. Ele confia em Deus. Ele produz fé em mim. Ele me ajuda a ser confiante. E ele vai produzir uma família abençoada, uma família boa na presença do Senhor. O homem que quer ter uma família boa, abençoada, diga-se comigo, ele demonstra amor e carinho. Diga amor e carinho. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de deixar marcas e construir lembranças boas na mente dos nossos filhos. É a obrigação do pai. Porque o que nós passamos, e os nossos filhos é quem vai contar quem fomos nós. E isso quem faz é o pai. Ele vai implantar com a sua maneira de se conduzir. Ele não vai ser o pai responsável de encher o filho de presentes e jogar na frente de uma televisão, ou encher ele de presentes porque ele está tão ocupado com o trabalho dele, que o tempo que ele vai dar para a família, o que resta é o que sobra. E a mulher muitas vezes se sente sufocada, o lar fica sufocado, porque ele centraliza só, muitas vezes no trabalho. Você faz, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Claro, todos têm que trabalhar. Mas eu estou falando, irmãos, quando se vai ao extremo, que você muitas vezes acha que presenteando, que enchendo os filhos de bens materiais vai suprir a necessidade de você estar ali manifestando o seu amor e o seu carinho para os seus filhos. Jamais, irmãos. O material vai produzir isso nos filhos, jamais. Porque todo filho, toda filha, toda família necessita da presença do pai. Necessita. Pode perceber como uma pessoa, quando ele cresce sem a presença paterna dentro de casa, irmãos, ele tem até uma certa dificuldade de se relacionar no emprego, de se comportar com líderes, pessoas, porque ele não consegue, pelo fato de não ter tido aquela pessoa, o pai ao seu lado, ajudando, dando aquela palavra, incentivo e ajudando a ele a conquistar e a vencer. Por isso, irmãos, se nós quisermos produzir uma família boa, termos uma família boa, nós devemos, aleluia, nós devemos manifestar o amor e a sinceridade. Muitas vezes tem filhos que dizem: meu pai nunca chegou para mim para dizer: meu filho, eu te amo. Uma vez foi feito aqui algo especial, uma mensagem para os pais, e isso ficou na minha mente. Talvez alguém vai se lembrar do que eu vou falar aqui. E foram na casa de algumas crianças aqui e gravaram os nossos filhos falando mensagem para os pais. E eu guardei na minha mente a mensagem de um meninozinho que na filmagem ele falou assim: pai, você é o meu herói, pai. Eu te amo, pai. E aquele pai estava do meu lado, ele balançou essa cabeça e disse uma palavra e fez um gesto desagradável. E eu olhei para ele e disse: Jesus, tem misericórdia. Irmãos, o seu filho tem todo o direito, ele tem esse direito, ele tem que se sentir bem, de chegar para você e dizer: pai, eu te amo, pai, eu quero te dar um beijo, eu quero te dar um abraço, porque ele é o teu filho, ele precisa de sentir o seu carinho, o seu amor. E nós não podemos jamais, irmãos, ter vergonha ou se sentir limitado de expressar o carinho e amor para os nossos filhos, não. Porque muitas vezes, quando é para se dizer uma má palavra ou uma palavra maldita, a facilidade é tremenda. Mas quando é para expressar uma palavra de amor, de gratidão, muitas pessoas têm dificuldades. Mas essas barreiras têm que ser quebradas no nome do Senhor Jesus.
Porque isso é o diabo que quer colocar separação dentro da família. Mas você pode abrir a sua boca, olhar para o teu filho e dizer: meu filho, eu te amo. Abraça o seu filho, porque isso você nem imagina o que você está transmitindo para ele e como ele vai se sentir naquele momento. Porque tem decisões, irmãos, que o filho vai tomar, que ele precisa do pai. Ele precisa daquela palavra paterna, daquele apoio, e ele vai se sentir mais seguro. E, irmãos, o pai vai implantar na mente daquele filho lembranças, aleluia, construir lembranças boas, e aquele filho um dia vai dizer: o meu pai, ele investia em mim, aleluia, o meu pai, ele via em mim como se eu fosse uma flecha na mão do valente. O meu pai não conseguiu fazer o que ele sonhou por causa de algum impedimento, até alguma dificuldade, mas o meu pai investiu em mim, e agora eu vou longe, eu vou aonde o meu pai não foi. Por isso que a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha na mão de um guerreiro, aleluia. Porque quantos nós sonhamos, irmãos, cursar uma faculdade, ter um bom emprego, ou alguma coisa assim, quantos não conseguiram? Mas hoje você olha para o seu filho, para a sua filha, hoje você vê que o teu coração se alegra, dê glória a Deus por isso, aleluia. Porque o teu filho, a tua flecha, a tua filha é flecha na mão do guerreiro, aleluia. E se ele ainda é pequeno, creia, porque ele vai crescer como um guerreiro corajoso, e ele vai alegrar o teu coração. Porque você está investindo, porque você está orando, porque você está, aleluia, se entregando e demonstrando confiança ao Senhor. Terceiro e último ponto. Diga assim comigo: desenvolver honestidade moral. Diga de novo: desenvolver honestidade moral. Diga: estar sempre pronto para a reconciliação. Se nós aplicarmos isso aqui, irmãos, nós teremos um lar abençoado, uma casa abençoada. Nós desenvolvemos, irmãos, uma honestidade moral. Existe um filme que eu tenho lá na minha locadora. Esse filme fala muito ao coração, principalmente dos pais. O título desse filme é A Virada. E tem uma cena, irmãos, que marca. Qualquer pessoa que assistir esse filme, você vai perceber. O meninozinho está assistindo, brincando com um amigozinho dele na sala, e a televisão ligada. E o pai dele está próximo. E aquelas duas crianças brincando, e o pai daquele menino é o revendedor de carros usados. Ele é o vendedor de carros usados aí numa revendedora. E ele está lá, irmãos, vendo o seu filho brincando, mas o seu filho nem percebe que o pai está próximo, brincando com um amigozinho dele. E de repente o pai, ele faz propagandas, né, fazendo chamadas para as pessoas encontrarem aqueles carros naquela concessionária. E aquelas duas crianças brincando, de repente, irmãos, sai aquela cena na televisão, a propaganda, e o pai daquele meninozinho lá apresentando os carros e falando. Aí quando o pai daquele meninozinho aparece na televisão, o meninozinho se levanta, pega o controle e fecha a televisão. E o amiguinho dele olha para ele e diz assim: mas rapaz, é o seu pai na televisão. Na cabeça daquele menino ele estava dizendo assim: se fosse o meu pai, eu estaria aqui orgulhoso em ver o meu pai falando na televisão. É o meu pai. E aquele meninozinho, irmãos, diz: não, meu pai engana. Porque aquele pai dele enganava até o pastor, irmãos. Se nós quisermos ter um lar abençoado, vamos, aleluia, ter uma vida, desenvolver uma honestidade moral, para que os nossos filhos vejam, para que o filho veja no pai que ele é honesto, que ele não é um enganador, mas que ele é uma pessoa que trabalha com honestidade. O seu filho precisa ver em você que você é uma pessoa que desenvolve também a reconciliação, o ministério da reconciliação. E quando os nossos filhos percebemos que nós temos um temor a ponto de guardar a palavra, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos, quando os filhos
eu vou buscar a este Deus, eu vou adorar este Deus, eu vou para a casa deste Deus, porque o meu Pai tem compromisso com a obra, Ele tem compromisso com a igreja, Ele paga o preço, Ele se derrama, Ele busca. Irmãos, existem pessoas mais próximas de nós do que a nossa esposa e os nossos filhos. A gente pode enganar pessoas, mas é muito difícil enganar sua esposa. A pessoa que deve mais confirmar a pregação de um pregador é a esposa, porque ela dorme com você, acorda com você, e os filhos que estão ao redor, que estão trabalhando, lutando. Então são essas pessoas que olham para nós. Pai, está esperando aquela cobertura espiritual que é o seu Pai que vai dar para você. E eu aprendo, irmãos, que esse homem, Jó, ele não se cansava. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que quando ele via os seus filhos festejando, não quer dizer que os filhos de Jó vivem em pecado, não, irmãos. Olha o que diz o versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Ele não tinha certeza, mas ele investia na vida dos seus filhos, ele investia na santidade dos seus filhos, aleluia. E tem muitos aí que não sabem nem onde é que estão os seus filhos, mas o pai, ele tem que dar cobertura ao seu filho. Alguém diz assim, mas você é muito pegajoso com o seu filho e com a sua filha. Não tem importância, irmão, não tem importância. A vida passa muito rápido. Seu filho um dia desse era um bebê, agora já é um rapaz. Sua filha hoje é uma moça, daqui a pouco ela casa, daqui a pouco a vida passa muito rápido. Vamos aproveitar cada segundo, cada momento dos nossos filhos, porque nós precisamos e eles precisam de nós. Como águia, aleluia, passe a tempestade, mas aleluia, vença. Como guerreiro, como servo, olhe para esse exemplo aqui, aleluia, e aplique a palavra, porque Deus, aleluia, tem grande obra na vida de cada pai que está aqui nesta noite. Quem crê nesta palavra, aplaude ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Vamos adorar a Deus com aquele hino que diz, quero que valorize o que você tem. Peço ao presidente para me ajudar aqui. Enquanto nós cantamos esse hino, se tiver alguém nessa noite que deseja entregar o teu coração, a tua vida ao Senhor Jesus, enquanto nós cantamos, saia de onde você está, aleluia, porque Deus tem obra na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, Senhor, neste seu complexo Deus, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem.
Até você
e escreve meu nome no livro eu te aceito de coração. Querido amado Deus, soberano e eterno, elevamos a nossa voz ao teu trono. Quero apresentar a ti esse homem, o Eravício. Tu conhece cada célula que compõe o corpo dele. Eu não conheço a vida dele, mas o Senhor conhece a necessidade dele, Pai. E a tua palavra é poderosa, mais penetrante do que espada afiada de dois mundos, Senhor. Penetra na alma, nas juntas e medulas, ó Deus amado, aleluia, e faz uma diferença na vida desse homem. Deus, que o Senhor possa perdoar todo o pecado, que o Senhor possa, meu Deus amado, fazer morada pelo teu Santo Espírito na vida dele agora. Que o Senhor abençoe de uma forma poderosa a mente, coração e alma dele. Meu Deus amado, fazendo morada, perdoando, ajudando a ele a vencer e a conquistar. Recebe ele como filho na tua presença. Ó Deus querido, escreve o nome dele no livro da vida e apaga do livro da culpa. E que a partir de hoje, Senhor, ele seja um canal em tuas mãos, um vaso usado por ti. Recolhe as lágrimas, Senhor, e troca por bênção de nós. E assim abençoa poderosamente, Pai. Recebe como teu filho agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, olha para a tua filha e os teus servos que estão aqui ajudados e que estão de pé